Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da rádio. Doutor Gilberto, me diga o seguinte, essa situação da gente ser, mais uma vez, campeão da ineficiência, né? Porque, afinal de contas, a gente paga imposto e serviço que é bom a gente não tem. Como é que foi feito esse ranqueamento pelo IBPT? Bom, primeiro, quem é campeão da ineficiência são os governantes, né, Felipe? Porque o brasileiro paga uma carga tributária altíssima. O brasileiro é um exímio pagador de tributos, apesar de que normalmente a gente ouve afirmações de que a sonegação é muito elevada no Brasil, sem dúvida alguma existe a sonegação, mas existe aí um recolhimento enorme de tributos. O objetivo do estudo foi justamente comparar o quanto que a população paga de tributos em relação ao PIB, o Produto Interno Bruto, e cruzar esses dados com o IDH, que é o índice mundial, que mede uma eficiência do Estado na prestação de serviços de educação, de infraestrutura, de educação, etc. Então, o estudo tem o escopo cruzar esses dois dados, quanto se paga e qual que é o benefício que a população tem por pagar os impostos. É claro que vocês poderiam pegar vários países muito pobres, né, e aí fazer essa comparação, mas vocês pegaram países que a gente acha que está no nível deles, né? Muitas vezes a gente acha, bom, Austrália é um país onde hoje vivem inclusive milhares de brasileiros que a gente conhece, Coreia do Sul, Estados Unidos, Suíça, Irlanda, Japão, Canadá, Nova Zelândia, Israel, Reino Unido, Uruguai, Eslováquia, eu estou dando aqui pela ordem inclusive, né? Espanha, Islândia, Alemanha, Grécia, República Tcheca, Noruega, Argentina, Eslovênia, Luxemburgo, Suécia, Áustria, França, Bélgica, Itália, Hungria, quer dizer, é a turma que a gente gostaria de estar quando a gente pega e diz, olha, a gente gostaria de ter um país avançado. Tem alguns aqui que a gente pode ter críticas a eles, mas a gente gostaria de estar nessa turma de cima aqui, Austrália, Estados Unidos, Suíça, Coreia do Sul. O que falta pra gente? Onde é que a gente erra? Onde é que os nossos governos, porque aqui a gente está tratando de prefeituras, governo dos estados e União, pecam? Olha, há uma má aplicação do dinheiro público, há uma falta de profissionalismo na aplicação dos recursos públicos, há muita politicagem e pouca política de aplicação do recurso público. Então, primeiro, o governante, ele, para se eleger, ele promete melhorar a eficiência da aplicação do dinheiro público e diminuir a carga tributária. Assim que ele assume o poder, ele faz exatamente o contrário, ele aumenta a carga tributária e diminui a eficiência na aplicação do recurso público. Isso também está ligado que a população não cobra de maneira mais efetiva dos seus governantes ao ir ao parlamento, ao ir às câmaras de vereadores, ir às assembleias e no Congresso Nacional e exigir a correta aplicação. Ainda há uma certa subserviência do povo aos políticos. Então, isso faz com que essa eficiência na aplicação do dinheiro público seja menor. Os governantes dão muitas desculpas e pouco agem para corrigir esse defeito histórico, que é uma aplicação ainda amadora dos recursos públicos. Essa semana a gente, abre aspas, comemorou, fecha aspas, nessa comemoração aí, o Dia Livre de Impostos, que foi, inclusive, dá para se dizer assim, uma criação do IBPT. Foi vocês que lá atrás fizeram esse cálculo, né, de quanto, naquele primeiro estudo lá atrás, né, qual era a data, o senhor lembra, que a gente ficava livre de pagamento de impostos? Aquele cálculo que se faz assim, bom, até aqui nós só pagamos impostos, agora o dinheiro entraria no nosso bolso? A lei que criou o Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, que se fez no Rio Grande do Sul, nós estivemos no Rio Grande do Sul em 2003 fazendo o Dia da Liberdade de Impostos, quando o brasileiro trabalhava até o dia 21 de maio para pagar tributos. Em 2003? Em 2003 era 21 dias.
Então, passados 12 anos, nós trabalhamos 151 dias. Então, isso vem crescendo o nosso pagamento de tributos. Somente com o brasileiro está trabalhando este ano mais 3 dias para pagar tributos. Então, ano que vem, nós vamos comemorar a dia de liberdade dos impostos no dia 3 de junho. Certo. Então, é algo assim alarmante, porque quando a gente vê uma crise econômica, um aumento do desemprego, a piora brutal dos serviços públicos, a falta de infraestrutura do serviço público, e a gente vê os governos exigindo cada vez mais o pagamento de tributos, a gente fica fica pensando muito o que pode se fazer para mudar a situação. Uhum. Bom, vamos lá. Imposto todo mundo paga, nenhum país é totalmente livre de impostos, né? Qual é uma carga tributária aceitável para o correspondente serviço? Se a gente considerar a Escandinávia, alguns vão dizer assim, olha, a Escandinávia se paga 50 e poucos por cento, né, de impostos, mas eles entregam serviços à altura desses impostos. Tem um outro país, mas aí mais semelhante ao Brasil, que a gente possa dizer assim, olha, Felipe, lá a carga tributária é mais baixa e os serviços de educação, segurança, saúde são entregues com satisfação à população? Tem algum bom exemplo onde a gente possa se mirar aí? Nós temos exemplos dos Estados Unidos, exemplo do Japão, em que tem uma carga tributária muito menor, quase 10 pontos percentuais abaixo da brasileira, enquanto que o retorno à população é muito melhor. Nesse ranking dos 30 países que têm maiores cargas tributárias do mundo, nós vemos aí países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Nós vemos países de todos os continentes. Um país tem uma carga tributária menor e dá um retorno melhor à sua população, proporcional, ou ele tem uma carga tributária maior, mas também dá um retorno melhor. Ou seja, nós não temos nenhum país que tenha uma carga tributária igual à brasileira que dá um retorno semelhante. Ou seja, nós somos um ponto fora da curva, realmente, em termos mundiais, porque cobramos uma carga tributária equivalente a países como a Alemanha, como a Espanha, e damos um retorno típico de países africanos, países que têm uma pobreza muito mais acentuada do que a brasileira. Tá certo. Bom, mais uma vez se falou no início desse governo em reforma tributária. Tinha se falado no governo Collor isso, no governo Itamar, nos governos Fernando Henrique, nos governos Lula, no primeiro mandato de Dilma, e agora, de novo, tá sempre esse assunto vai e volta e não sai uma reforma tributária. Vocês que trabalham, acompanham isso no dia a dia, doutor Gilberto Amaral, tem alguma expectativa de que efetivamente a gente tenha uma reforma tributária ou a gente vai continuar só remendando e criando impostos no Brasil sem que municípios, estados principalmente, consigam aí ampliar o seu acesso ao dinheiro e com isso devolver em serviço, já que a gente vive mesmo na cidade, né? Bom, a reforma tributária, todo governo fala, mas ele promove o aumento dos tributos. O atual governo falou em melhora, em simplificação do sistema tributário, mas promoveu o ajuste fiscal que resulta diretamente no aumento da carga tributária. A curto prazo, essa prática política de sempre aumentar tributos, que é muito mais fácil do que controlar o gasto público, do que aplicar melhor o dinheiro público, eu não vejo a curto prazo nenhuma mudança. E também enquanto a população for muito passiva em relação à cobrança aos políticos, ou seja, a população ela não gosta da classe política, ela sabe que a classe política é hipócrita, é mentirosa, mas ela pouco faz para mudar isso, seja nas eleições em que normalmente elegem os mesmos, vejo que no Brasil nós temos aí pessoas sendo reeleitas
várias gerações, ao mesmo tempo em que não há uma cobrança. Ninguém vai lá no parlamento, são poucas pessoas que vão no parlamento, desde ver as demonstrações que o governo tem que fazer a cada 4 meses, e também cobrar mais efetivamente. Então, acho que só vai mudar isso a partir do momento em que todos nós brasileiros tenhamos a consciência de que, ao pagar tributos, nós somos donos de todo o setor público. E aí não permitirmos tantas barbaridades quanto ocorrem no Brasil. Doutor Gilberto, mais uma vez muito obrigado ao senhor aí. Um novo ranking desse só o ano que vem agora, mas não tem nenhuma expectativa do Brasil pegar e sair dessas posições lá de baixo, né? Então, com tudo que o senhor está dizendo, estão aumentando impostos, a gente viu aumentos no governo federal, aumentos aqui no governo estadual, que ainda não é nenhum aumento que as pessoas possam sentir no dia a dia, mas, por exemplo, né, um imposto sobre heranças aqui já está mudando, né? Já estão ampliando de 4% para 6%, é a proposta, e vem mais coisa por aí, né? Essas que os governos podem mexer, eles vão mexer. Não há nenhuma expectativa no curto prazo do Brasil sair dessa posição, né, muito ruim que se encontra. Não há nenhuma expectativa, infelizmente. Mas cabe a nós divulgarmos esses estudos, demonstrarmos. Em breve, Felipe terá acesso na Rádio Guaíba, e podemos transmitir a todos os seus ouvintes um novo índice, que é um índice de concentração tributária, onde mostrará a barbaridade de que quem efetivamente está assoberbado, está pagando tributos nesse país, é uma classe baixa, uma classe média. Então, isso demonstra que o sistema tributário brasileiro ele é exatamente ao contrário do que deveria ser. Ele deveria distribuir renda. E o sistema tributário brasileiro é concentrador de renda. Essa é a história de a gente ter um aumento do imposto sobre fortunas. Um aumento não, né? A criação de um imposto sobre fortunas, que é algo antigo, inclusive nas duas eleições. O projeto, inclusive, me parece é de Fernando Henrique Cardoso, né? É um projeto... O imposto sobre grandes fortunas previsto na Constituição de 88. Sim, mas era do Fernando Henrique, né? Porque para a instituição dele é necessário uma reforma completa do sistema tributário. Sim. Aí deveria diminuir a incidência do imposto de renda sobre a classe média, deveria ter uma diminuição do imposto sobre o consumo. E isso os políticos não querem fazer. Mas a proposta era do Fernando Henrique, né? Alô? A proposta, existe uma previsão constitucional, e ao longo dos governos, ao longo desses 26 anos de Constituição de 88, vai regulamentar a cobrança deste imposto. Mas os lobbies são muito fortes. Sim. E não que nós achemos que esse imposto seja o mais correto. Eu acho que ele até pode conviver com o sistema tributário, mas é necessário uma mudança, diminuir a tributação sobre a classe média e diminuir a tributação no consumo. O que os governos não querem fazer, porque aí tem um grande risco de perda de arrecadação. Sim. Não, eu insisti na pergunta se era do Fernando Henrique ou não, porque é o seguinte, Fernando Henrique passou 8 anos. O PT se elegeu com essa plataforma. Muita gente do PT defende esse imposto sobre grandes fortunas. Está lá há 12 anos, não regulamentou, não mudou, não implantou, né? Então é uma situação realmente da gente ter esse estudo de concentração de rendas, por tudo que o senhor já está nos adiantando, aí vai mostrar que quem está pagando mesmo somos nós, classe média baixa, a classe C que ascendeu um pouco, é aí que está concentrado o pagamento da carga tributária brasileira. Exatamente. Um sistema tributário justo, correto, ele tem que ser progressivo e distributivo. Ou seja, ele permitir que as populações de menor renda paguem menos proporcionalmente em relação às populações de maior renda. Com isso, há uma distribuição da própria renda. No Brasil, ao contrário, as populações de maior renda, que é um percentual muito pequeno da nossa população, pagam proporcionalmente muito menos do que as populações de menor renda e a classe média. Então, isso permite que haja uma concentração
cada vez mais ricos. E aqueles que não têm essa condição econômica têm uma dificuldade muito grande de ascender de classe social. Então, por isso que nós vemos tanta disparidade no nosso país. Em quanto tempo a conclusão desse estudo? Esse estudo nós devemos divulgá-lo no mês de agosto. Tá bem. A gente volta a conversar com certeza, porque é bem interessante e a gente vai estar com todos os números aí para divulgar para os nossos ouvintes. Gilberto Amaral, do IBPT, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Tá, muito obrigado, um abraço a todos vocês.